Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Politécnico Beja, ao contrário do que possas pensar. O meu nome é Luís Luz e hoje vamos falar com o António. O António foi um autodidata ao longo de quase toda a sua vida. Começou por ser um autodidata na informática, depois, mais tarde, tornou-se um autodidata na agricultura, até que resolveu ingressar no Politécnico Beja e, atualmente, depois de ter tirado uma licenciatura em agronomia, tirou o mestrado em engenharia alimentar e agora está a tirar um doutoramento. Para além disso, tem uma empresa de cabazes biológicos e uma vida cheia de aventuras, como vocês vão poder ouvir. Espero que gostem e até ao próximo episódio. Ora, mais um episódio do podcast, ao contrário do que possas pensar. Hoje temos aqui o António. O António tem 51 anos. Portanto, somos da mesma geração, da mesma idade. É verdade. Não era preciso dizer isso. Não, mas pronto, tem que se dizer essas coisas também, até porque a tua vida dava quase um filme. Eu acho que isso é a vida de qualquer um, não é? Não, a minha é um bocadinho menos agitada do que a tua. Portanto, o António, nasceste no Porto? No Porto. Não é? Na Invicta. Na Invicta. Estiveste lá até... 34 anos. Foste autodidata em informática. Portanto, é verdade. Foste em parte. Depois, a partir de determinada altura, teve que ser com informação. Mas é interessante essa tua passagem para a informática. É algo que é giro, não é? Resulta de uma asneirada do teu tamanho. Como é que foi isso? Assim, muito rapidamente, sim, para não ocupar muito tempo, eu trabalhava numa empresa que tinha uma empresa de contabilidade, um grupo de empresas, uma empresa de contabilidade. E eu era o indivíduo que tinha ali um cursozinho de contabilidade e metia lá uns dados no computador. Estamos a falar anos 80, portanto, computadores que arrancavam com disquetes, essa coisa toda. Já havia disquetes, disquetes de 5 e um quarto, exatamente. Daquelas grandalhonas, daquelas flexões. Tem histórias interessantes sobre essas disquetes, mas não vamos ocupar isso. E então, a determinada altura, eu era muito curioso e... Pronto, sou curioso. E apaguei uns ficheiros lá que... estava a testar, nem sei o que apaguei. Depois é que vinha saber que apaguei, que eu não fazia ideia do que eu estava a fazer. Estava a fazer experiências. E que correu tudo bem, sem stress nenhum. Até à altura em que desliguei o computador e voltei a ligar. E quando o computador ligou, estava lá, invalid command com, e eu, ok, não sei o que é isto, mas siga. E liguei, nada, até que tive que dizer o que é que aconteceu. E levei na cabeça como gente grande. E nem sei como é que não foi. Que idade? 23 anos, talvez, 22, por aí. Não, menos. Foi logo que acabou que comecei a fazer do serviço militar obrigatório. Portanto, 20, 21, por aí, sim. Foi por 19 íamos à inspeção. Pois, sim. 20, 21, terá sido por aí. Levei mesmo na cabeça como gente grande. Nunca mais mas não chegaste a ser despedido? Não cheguei a ser despedido. Mas resultou uma coisa espetacular, porque depois fui para a Biblioteca do Porto, que é uma biblioteca espetacular. Não sei se agora ainda deve ser, creio que seja. E devorei tudo quanto havia livros. Mas livros na área da informática? De informática. Tentar ser abrangente ao máximo. Porque na altura, uma coisa destas, uma reparação destas, que é uma reparação insignificante, custava um batelão de dinheiro. O teu patrão teve que investir, enterrou ali dinheiro com gente grande. E tu decidiste que isso nunca mais ia... Isto nunca mais volta a acontecer. Foi a minha decisão e nunca mais aconteceu. E foste então estudar sobre programação, primeiro queria saber o que é que tinha acontecido, e estamos a falar de sistemas operativos. Depois estudei sistemas operativos, primeiro o DOS, depois estudei o Unix, depois estudei o Xenix. E aí é que começou a tua aventura na informática, não é? Exatamente. Nessa altura, tinhas acabado o quê? O 11º? O 11º, sim. Porque o 12º eram só 3 disciplinas. Mas eram intensas, eram a doer, não era assim uma coisa facilitada. E eu achei que conseguia fazer aquilo, até conseguia fazer de noite. Se eu consigo fazer agora o que faço, consigo. Já lá vamos, espera aí. Já lá vamos, tu és um homem dos 7 instrumentos, não é? Portanto, o 11º, então foste para essa empresa,
graças a esse erro, transformaste-te num especialista em informática, em programação. Rapidamente passei. Nesse grupo tinha uma empresa que vendia... Aliás, tinha uma empresa que produzia joias, portanto estamos a falar de ali uma zona perto de Gondomar, e se eles produzem joias, fabricam joias, vendem sistemas de segurança. E isso tinha outra empresa ao lado que fazia isso. E eu programava sistemas de segurança. Ok. E foste crescendo no mundo na informática. Comecei gradualmente, na altura, os sistemas de programação que nós estamos a falar, em programação muito elementar, código assembly, que é uma coisa do mais básico, olham para aquilo e dizem, isto é muito complicado. Não, é do mais elementar que há. E depois tinha lá um sistema eletrónico, punhamos umas EPRONs, que são memórias... Tens de começar a traduzir essas coisas. EPRONs, é o mais próximo que há agora com as memórias flash. Sim. É o mais próximo. Exatamente. Elas eram programáveis por sistemas elétricos. Então tu já mexias também em hardware, ou seja, não programavas? Mas coisas muito elementares, que eles tinham os sistemas de segurança, os alarmes, e aquilo vinha com instruções. E nós só adequávamos às circunstâncias, eram coisas muito, muito básicas, não era, apesar de estarmos a falar de sistemas de segurança, uma coisa complicadíssima. Nada disso, é do mais básico que há, mesmo parvo. Okay. Então, e depois foste subindo, foste tirando cursos, continuando a devorar. Exatamente. Livros, ainda hoje és um devorador de livros técnicos, não é? Técnicos. Okay. Nada que há conversas nada dos outros. Não me satisfaz. Eu ler um livro tem que me dar qualquer coisa de conhecimento. Sim. Ok. Mas há livros que são... mas não... São seca. Okay. São grandes mesmo secas. ensaios mesmo. Pois isso nunca foi por aí, quer dizer, há alguns que gostam de ler livros de filosofia, mas também tem que ser temas que me cativem, não é qualquer conversa daquelas em que eu leia e isto está-me a entrar para um olho assim para o outro e siga e o livro vai para o lado, não quero saber daquilo para nada, daquilo que me faça moer a paciência não pode ser. Pronto, mas esses livros técnicos deram-te então... Livros técnicos, foste tirar cursos também da Microsoft, não é? Exatamente. Foste certificado. E depois ainda cheguei a ter aulas no técnico, com o apoio da Microsoft, que fazia parte dos programas de certificação. Mas isso tudo acontece em primeiro, portanto, nunca tiraste uma licenciatura. Uma licenciatura nessa área, tudo. Sim. E foste crescendo nessa área. Tornei-me especialista em bases de dados, tornei-me especialista em sistemas operativos, de grande volume. Ou seja, já tinhas a vida feita. Encaminhadinha, assim, sim. É? Aliás, é curioso, por falares nisso, é curioso que há uns anos atrás, antes de ter a grande volta da minha vida, que está a acontecer agora, eu dizia muitas vezes, não sei que aconteça uma desgraça muito grande, a minha vida está feita... Arrumada. Sim, erro santo. Foi um erro, mas um erro que terá ser um pensamento completamente absurdo, não faz? Agora e aqui estás hoje agora numa área totalmente... não tem nada a ver. Mas pronto, já lá vamos então. Deixei de produzir bits e bytes para produzir alfaces. Alfaces, tomates. Exatamente. Cebolas mais ou menos. Já lá vamos às cebolas. Ora. E isso foi essa volta. Portanto, tu, entretanto, davas assistência remota a rapaziada que tinha dúvidas de programação de todo o país, não é? De todo o país, havia aqueles grupos de chat, eu tinha esses apoios que fazia. Sim. E houve um dia alguém que te disse olá. Olá a Deus. Olá, ninguém dizia olá. Quando alguém ia para essas coisas, que tinha uma dúvida, dizia logo, tens problema assim, assado, não sei o quê, como é que se resolve isto? Ninguém dizia olá, que olá, qualquer aposta. E eu quando recebi aquele olá, siga, isto foi numa sexta, recordo perfeitamente, siga para o lado, não quero saber deste olá para nada, nem ignorei completamente. E na segunda-feira seguinte, novamente o mesmo olá. Ok, olá, vamos lá ver o que é que quer. E é um olá, olha, fui pescado. Ou seja, esse olá... Resumindo e concluindo, digamos que foi um dos... Tu deves ser um inovador, foste dos primeiros romances. Deve ter sido dos primeiros romances pela internet. Não teria sido os primeiros, mas do grupo dos primeiros. Isso foi em 2001. 2001, ok. Não deve haver mais antigos, mas pronto. Sim, em 2001, portanto, através de um olá, conheceste... Na altura já as comunicações de internet já eram já raritas. Se bem que em casa ainda tinha modems, que aquilo às vezes...
28 depois. Sim. Até que chegou a altura de 56 e que rapidez, cara. Grande velocidade. Então, através desse Olá, conheceste a tua companheira, não é? Que era aqui da zona de Beja, não é? Quando estamos agora. Exatamente. E começaste a vir a Beja. Comecei a vir a Beja no primeiro ano até vir para cá definitivamente, era tudo quanto era santo fim de semana. Porto, Beja, Porto. Começaste a ser um grande tinha condutor, custos, não é? elevadíssimos e alguma coisa não posso dizer como é que eu resolvi, porque senão ainda vou dentro. Mas depois chegaste a acordo com o teu empregador. Com o meu chefe, exatamente. E tu vieste para cá, para Beja, então, trabalhar remotamente. Portanto, exatamente. Eu coordenava uma equipa de desenvolvimento e também fazia desenvolvimento em paralelo. Mas já aqui, a partir daqui de já aqui, comunicações continuar. Sim, já estamos a falar. Já havia internet por cabo. É um grande trampolim. Já permitia muitas coisas espetaculares. Ia com muita regularidade ao Porto. Ao Porto também, pois. E também uma grande parte dos clientes eram fora do Porto, em Lisboa, em Espanha, por aí fora. Tu és o chefe de uma equipa, chefiavas uma equipa de programadores. Sim. Okay. Depois veio a crise. Antes disso, a tua companheira tinha terras, portanto tinha um olival, não é? Exatamente, dos pais. E tu começaste a olhar para isso... Era interessante aquilo. Como uma coisa interessante. Sim, porque talvez os meus pais são da aldeia. Os meus pais, a minha mãe, o meu pai é da cidade, é do Porto. A minha mãe é que é de uma região ali, uma aldeia perto de Pombal. E eu ia lá passar férias. E agradava-me aquilo, mas olhava para aquilo, olhava para um boi no palácio, não percebia nada daquilo. Mas havia aquela, aliás... Um gajo do Porto pensava que eu cheguei a conversar com um indivíduo lá no Porto para me alugar um terrenozito. Sim. E eu dizia, durante o dia dou cabo da cabeça, no fim de semana dou cabo do corpo. A ideia é exatamente essa. Mas depois vim-me embora, acabei por não fazer. Portanto, a agricultura... Tem cá sempre qualquer coisita. Isso não será natural em cada um de nós, não sei. Se calhar, eu acho que sim. É? Esse apego à terra, essa vontade de mexer. Aliás, quando conversamos, eu disse uma coisa interessantíssima, que tinha curiosidade. Eu vinha ali por Santarém, saía assim em Santarém para poupar nas portagens, e via lá Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária, algo assim do género. E eu disse, eu gostava de fazer um curso de agronomia. Mas eu de gostar até fazer é um passo gigante. E siga, mas vinha com aquela na cabeça, aquilo foi sempre algo... Ficou sempre aí essa coisinha, não é? E depois ao ver o olival, ao ver as terras... Claro. Depois a minha sogra, na altura, tinha já 70 anos, já não dava para se aborrecer muito com aquilo. Era a minha mulher que assumia o trabalho lá e coordenava as pessoas que estavam lá atrás, vinha lá um indivíduo a trabalhar e pediu-me ajuda. Ok. Não sei como, mas vou fazer alguma coisa. E voltamos à história de devorar informação. Tudo quanto havia. Ler livros técnicos de agricultura depois. E essencialmente olivicultura. Eu cheguei a contactar um professor de Évora, que me mandou também montes de informação. Foi uma resposta espetacular, uma coisa simpaticíssima. E li aquilo e comecei já a entrar na agricultura convencional, naquilo que se fazia, como o olival, que era... Mas era um olival tradicional, não é? Sim, tradicional, na ascensão da palavra, não, porque tradicional tem que ter um número máximo de árvores por hectare, sim. Mas sim, era tradicional, é sequeiro, com árvores centenárias, exatamente, que é o que ainda lá está agora. Okay. Mas ao mesmo tempo que já estavas alguma coisa, continuavas no teu trabalho normal, a pensar que, isto é a minha vida, vai ser a minha vida. Na altura da azeitona pedia licença sem vencimento para estar lá e tal, e a coisa ia conseguir equilibrar mais ou menos lá. Eu estava em casa e as pessoas estavam lá a trabalhar, ou às vezes ia para lá, temos lá uma casa, que é onde estou a viver agora, porque eu fartei-me da confusão de Beja. Beja começou, um gajo do Porto achou que Beja é confusa, exato. É verdade, é confusa. A que nível? É todos os níveis. Mais confusa que o Porto? Não, claro que não. Claro que não. Não, mas eu queria ter mesmo sossego. Em Beja, chega a altura, por exemplo, de ouvir Beja, ouvir Copos. Mas isso é uma semana, mas depois vem...
começou a ser muito... Eu gostava de coisa mais calma. Era a velhice a chegar já, se calhar. Se calhar é isso. Acho que é isso. Chegámos a uma altura que nós queremos paz. Paisagem. Quem não gostou da ideia foi os miúdos. Nem um bocadinho. Aquilo... Estamos no meio do mato. Pois, exatamente. Um mato com a carapuça. Tu olhas em frente das casas. A 2 km. Então, tu começaste a gostar realmente dessa vida de campo, de viver lá. Tiraste o 10º, foi nessa altura que tiraste o 12º, não é? Aqui já em Beja. Sim, ainda estavas a trabalhar lá no Porto e aqui. É pronto. Agora que vou concluir o 12º e fiz por Carolice. Ok, e fizeste o quê? Num ano? Sim, claro. Sem stress à noite? Sim, a luz do Manuel. Exatamente. Depois, então, veio a crise. Veio a crise e eras um gajo que ganhavas muito dinheiro e deixaste-o ganhar. Ou seja, adeusinho. Adeus, pega lá. Eu tinha quase 2 décadas de trabalho, de colaboração com essa empresa. Eles pagaram as massas. Devia ter sido mais, mas pronto, adiante, já passou a história. Okay. E agora tenho um período para gerir aquela massa. Dava 2, 3, 4 anos ali. Não era à vontade. Era com que tinha que ser muito bem controladinho. E tinha que dar a volta a qualquer coisa. Então, mas na tua área, agora vou-te explicar, na área da programação de informática, tu, se calhar, com a tua experiência, com os teus conhecimentos, conseguias encaixar... Isso, mandavam-me para o inferno, mandavam-me para Lisboa. Pronto, ok, então era aí que eu queria chegar. Não. Mas obviamente... Tinha. Não tinhas dificuldade nenhuma nisso, de modo algum. É Ainda cheguei a falar com alguns amigos, mas não. Tinhas que ir viver para Lisboa. Sim. E isso já estava totalmente fora. Lisboa não. Fogo. Mas é pior que o Porto. Não é. Lisboa há um momento que é linda, que é quando passas a ponte para cá. E deixas tudo. Eu tenho bons amigos em Lisboa, atenção. E Lisboa é uma cidade bonita, não está nada disso em casa para fazer. Mas é muito estressante. É extremamente estressante. Muito, nem pensar. Então, tirando essa hipótese que, pronto, numa situação em última análise, tinhas sempre em bolso, não é? Estava sempre ali. Esse seria o plano B. Seria o plano B, exatamente. Optaste por um plano A totalmente diferente. Sim, mas teve muitas tropelias. Comecei, vou-me agarrar aqui ao Olival e vamos explorar isto a 100%. Porque até ali era um bocado a brincar. Aliás, ele agora está parado, mas isso é outra guerra. Mas ali era um bocado a brincar. Então, mas o Olival dava para mais então do que o consumo próprio. Dava para vender, dava para gerir. Sim, completamente. São 36 hectares de Olival, mas já dá alguma coisa. Então comecei a trabalhar o Olival. E isto eu fui despedido no dia 31 de dezembro. Portanto, dia 1 de janeiro de 2012. 12. Exato. 1 de janeiro de 2013, começámos no Olival e o que é que começámos? Com as podas. E ao fim de 20 dias... Destruíste as árvores todas. Não, destruí foi um braço. Pois, exatamente. Tive um acidente com a motosserra porque tinha objetivos para concretizar trabalhos e fui parvo. Tive um acidente grave de motosserra que me encostou ao estaleiro uns 4 meses. Tu és muito focado nas coisas. Bastante. Isso não é demasiado também, às vezes, já tem causado alguns dissabores. Nós temos que ser mais polivalentes, digo eu. Mas eu não sou assim. Sou muito pragmático. O pão, queijo. Se tenho um objetivo, eu tenho que o concretizar. Até que chega a alturas em que eu não consigo concretizar porque há outras coisas para lá. Claro. Como é que geres isso depois, quando não concretizas? Deve ser complicado para ti, não? É um bocado frustrante. Deixa-me extremamente nervoso. Muito nervoso. Ok. Começaste a agarrar então no Olival, tiveste esse acidente de trabalho, mas mesmo assim isso não te impediu? E agora temos que mudar isto para qualquer coisa. Isto tem. Ou seja, começaste a agarrar naquilo, tu e o teu companheiro começaram a agarrar naquilo, a Cecília, não é? Sim. Começaram a agarrar naquilo e vamos dar a volta rentabilizar isto de algum modo, fazer vida disto, não é? O Olival tinha um sinal muito grande. Era uma cultura, lá como está, a cultura sequeira, na altura, creio que já havia regadia, mas nós não havia, é preciso dinheiro para investir. Exatamente. Claro. A cultura sequeira, portanto, é muito alternante, tem todos aqueles problemas, aqueles senãos do Olival que nós temos, vamos chamar tradicional.
se bem que não é pelas circunstâncias do número de árvores. E, portanto, tinha que arranjar qualquer coisa que me desse um retorno mais rápido. Na altura tinha uma hortinha para autoconsumo, e dava coisas aos amigos, tomates, cenouras, alface, o que conseguia fazer que tinha mais, dava-lhes. Até que houve um amigalhaço que disse, podias vender isso. E aqui nasce um novo projeto, que é o projeto que já tem 6 anos, e parte para a produção de hortícolas que se chama? Montes de Chogueiras. Montes de Chogueiras. Exatamente. Assumo o nome da propriedade, chama-se Montes de Chogueiras. Que tem... Onde é que está a propriedade? Em Brinches. Exatamente. Que é 10 km de Serpa. Ok, 10 km de Serpa. E como é que o Politécnico apareceu aí? O Politécnico apareceu aqui de uma forma simples. Voltámos àquele problema que eu tinha, que sempre tive. Eu começava a pôr alfaces e aquilo era as neiradas atrás das neiradas. Eu digo alfaces, mas quem diz alfaces diz couves, o que é que seja. Eu punha brócolis e o filho da mãe dos brócolis nunca mais aparecia. E eram coisas pequeninas e o que é que está aqui a acontecer? Se eu queria levar aquele projeto a sério, eu precisava de informação. Precisava de formação a sério. Ok. Vamos fazer uma licenciatura em agronomia, que voltamos à tal história que vinha de cá atrás, já com alguns anos, que eu queria, talvez um dia faça agronomia. E foi quando vim aqui para o Politécnico fazer agronomia. Durante algum tempo, eu notava coisas interessantíssimas. Eu lembro-me de ter aulas, por exemplo, com o professor Ferro Palma, e ele falava da mobilização do solo. E eu pensava, olha, mais uma asneira. Mais uma asneira que eu tinha feito. Exatamente. E eu começava a obter explicações. Então é por isso que... Por isso! Exatamente. E, por exemplo, coisas do género. Eu queria fazer uma rega e fazia-me imensa confusão. Ok, quando é que eu devo parar a rega? Como é que eu sei? E eu recordo uma vez, fiz-me fazer uma visita de estudo a um indivíduo que produzia, se calhar ainda produz, meloal. E uma das perguntas que eu lhe fiz foi exatamente essa. Como é que eu sei que está a regar? Resposta dele. Calcámos aqui, se é fofo, está bom. E eu, não me satisfaz isto. Eu sou um gajo da precisão. Eu sou das matemáticas. Do foco. O fofo está bom e não me diz nada. Não me diz nada. E então, sempre a avançar no assunto. E pronto, e daí fiz a licenciatura em agronomia. E porquê que a licenciatura não foi suficiente? Porque depois não paraste aí, e ainda não paraste, e já lá vamos, mas, ou seja, acabaste a licenciatura, e à partida, e vendo eu as coisas de fora, à partida com uma licenciatura, ok, já estás pronto para agarrar no projeto Montes de Chogueiras, já supostamente já tens os conhecimentos e toca a andar. Mas tu resolveste ir para um mestrado de Engenharia Alimentar. Eu, por natureza, talvez pela educação que me deram, uma das coisas que a mim me faz muita confusão é o desperdício. Eu tenho excesso de produção. Eu produzo tomate e aquilo vem tudo de uma vez só. Isto faz muita confusão. Eu tenho lá galinhas, é uma verdade. Posso pegar neles e tal às galinhas, mas isto faz-me confusão. Tenho que ter aqui uma solução, que é a transformação. Eu podia poderia avançar para uma das coisas que na licenciatura de agronomia não foca é, por exemplo, questões da precisão. Isso é só no mestrado em agricultura de precisão. Há ali algumas noções muito elementares, mas nada de grande profundidade. Voltámos à história da rega. A rega, eu consigo saber, faço os cálculos e tal, mas ainda há ali qualquer coisa que não me diz, tenho que estar sempre ali em cima do assunto. Faltam ali instrumentos que me permitam avaliar a coisa com mais exatidão, ao milímetro. E isso não consigo. O outro lado, que eu podia ir para o mestrado em agronomia, mas isso era um bocado mais do mesmo. Tenho algumas coisas novas, mais conteúdos, mas continuava a ser produção, de certa forma. A transformação era algo que me aliciava. Então, vamos fazer mestrado em Engenharia Alimentar. Foi um bocado, eu na altura falei com várias pessoas, falei com o... desculpa, me fui de uma praga. Ok. Com o Floro. Sim. E ele sugeriu exatamente isso. Isto que tem aqui, vais aprender aqui coisas novas para a transformação e soluções. Ok, siga. E está. E correspondeu às tuas expectativas? Sim, correspondeu às minhas expectativas. Acho que poderia ter conteúdos ainda mais profundos, mas
Tudo tem limites. Estamos a falar de um ano de sim, não é? Sempre complicado. Eu tentar apanhar tudo. Por cima, sendo uma pessoa exigente, acho que nem em 3 anos havia. Pois, estamos a falar num curso que é ministrado ao fim de semana, praticamente. Sim, exatamente. Então, não se pode. Mas está excelente. Uma coisa que também eu sei que nesse curso aconteceu foi que tu e uma equipa criaram uma inovação que chegou a ir a um concurso nacional, não é? Da CAP, que foi juntar, de certa forma, os teus conhecimentos de informática com os conhecimentos na área de alimentar. Não é? Fizemos um protótipo, chamamos-lhe Biumami. Umami. Umami, nós temos 5 sentidos do paladar. Sim. Um deles é o umami, é aquele que nos dá a sensação de agradável. São excitados geralmente o glutamato. É uma das... Pelo chocolate. O chocolate, sim, também, mas, por exemplo, os tipos de McDonald's, eles adicionam glutamato de sódio, porque isso excita o umami. É por isso que, o umami, desculpa. O bi é outra coisa. O umami. E a malta vai lá porque quer aquela sensação. Sim. Exatamente, quer aquela sensação. Dá-nos a sensação de, é bom, é agradável. E foi nessa sequência que veio. Bi, porque era o lado B, outra forma de fazer a cerveja. Aquilo constituía, essencialmente, num fermentador de cerveja automático. O fermentador, ele determinava em tempo real a pressão que é gerada dentro da cuba, uma pequena cuba. Mas isso é uma coisa artesanal, não industrial? Cerveja artesanal, sim. Pois também voltámos à mesma história, porque a cerveja artesanal, quando nós conseguimos fazer produções a partir de diversos ingredientes, com sabores diferentes. Deixamos de ter aquela cerveja industrial que toda a gente conhece, não é? Aliás, já começa a haver alternativas à cerveja industrial, cada vez ainda mais. Que seja industrial, não é? No caso da Sagres, tem uma cerveja, não recordo, eu até gosto dela. Não interessa, há de vir cá o nome dela. Sim. Que são alternativas, a 1920 ou coisa que valha. E a nossa máquina fazia exatamente isso. Nós, a partir de um kit de ingredientes, produzíamos o mosto e aquilo fazia tudo o resto. Era tipo uma bimbi das cervejas? Nós transmitíamos um bocado a ideia, não era bem assim, é um bocado errada, mas era para as pessoas perceberem. Nós metemos uma cápsula na máquina de café, carregamos no botão e sai café. Aquilo, metíamos lá os ingredientes, carregávamos no botão, esperávamos alguns dias, metíamos no frigorífico e sai cerveja. Esperávamos alguns dias, porque temos que ter ali a Saccharomyces a trabalhar, a levedura a trabalhar para nós. Ou seja, era um sistema que tinha sensores, que estava programado e que, de acordo com as indicações dos sensores, ele ia gerindo a fabricação da cerveja. E ele mantia a temperatura da cuba, porque as leveduras necessitam de uma temperatura ideal para se multiplicarem, portanto ele mantinha isso. Um outro problema que surge com a sobrevivência das leveduras é o excesso de pressão, elas morrem com excesso de pressão, portanto libertava dióxido de carbono que é produzido pelas leveduras na fermentação. Tudo também, automático. Tudo automático. Quer dizer, pelo caminho nós rebentámos algumas coisas. Bem, mas pronto, chegaram. Mas chegámos. E nós estávamos super entusiasmados que íamos receber os 5.000 euros. E levámos uma nega, e a nega foi uma coincidência. Vamos dizer que é uma coincidência. É coincidência sermos de Beja, digo eu, não sei. Nós chegamos à finalíssima. Portanto, passa um escrutínio, depois há 15 projetos, creio, que são selecionados para ir à final, e desses 15, são 5 ou 6 é que vão mesmo à finalíssima. Que se bem que são todas feitas no mesmo dia, no mesmo momento. E nós passámos à finalíssima, como estávamos à espera. Nós servimos cerveja às pessoas, ao júri. E ganhou um dos projetos ganhou. Aliás, o que ganhou, a solução que dava era um arroz metido dentro de uns sacos de plástico. As pessoas punham aquilo no saco, na panela com água, cozinhava. E com os legumes vegetais desidratados. Isto não é bem assim, porque se o vegetal está desidratado, aquilo necessita ser hidratado, e isto não é feito no tempo de cozedura. Então, eu vou ler qualquer coisa que era falcatruado.
Digo eu. Digo eu, não, tenho a certeza. Ou seja, houve uma frustração por Sim, não terem ganho. E o outro prémio foi atribuído a um grupo que fez uma manteiga com óleo de milho. Manteiga é feita com natas. Natas são de leite de mamíferos, isso é o que diz a legislação. Manteiga que é feita com óleo de milho chama-se margarina. E isso já aos pontapés. De inovador não tem nada. Será por 2 ou 3 elementos do júri pertencerem à Associação Nacional de Produtores de Milho? Se calhar. Não, é uma coincidência. Vamos dizer que é uma coincidência. Okay. Então, e o que aconteceu a esse projeto? O projeto nós ficámos bastante desanimados, os colegas não quiseram avançar. Houve uma ou duas colegas que até tinham interesse, mas tinha uma série de problemas e os outros não queriam. Ficou em stand-by. Ficou em stand-by, ok. Sim. Entretanto, estás a tirar doutoramento. Estou a fazer doutoramento. Estás a fazer doutoramento. Em Ciências Agrárias e Ambientais. Ou seja, ainda não te chegou o mestrado. Não chegou o mestrado. Porquê? Porquê? Eu não estou aí para novo. Sim. Isto andar no campo o resto da vida, dói um bocadinho no corpo, eu tenho que fazer qualquer coisa diferente. Tenho que fazer qualquer coisa diferente. E surgiu uma possibilidade de uma porta para lecionar no ensino superior, no caso aqui no IPB, é o que estou a fazer em paralelo, mas pode ser numa outra instituição qualquer. Para isso é fundamental o doutoramento. De outro modo não vou lá. Okay? E portanto vamos fazer o doutoramento. Outra situação, eu sou um defensor não fundamentalista da agricultura biológica. A agricultura biológica tem problemas. É necessário investigar, é necessário criar alternativas. Por exemplo, no caso da agricultura de precisão, voltamos à história da precisão, a agricultura de precisão para a agricultura biológica não é muito viável. Os instrumentos são caríssimos, falamos de não digo pequenos, micro e pequenos agricultores, né, com meia dúzia de hectares, comprar equipamentos caríssimos não é viável. Portanto, temos aqui problemas. É necessário acreditar instrumentos de baixo custo, com alguns erros, imagino eu, mas que forneçam informação. Ou seja, tu, de certa forma, estás a tentar trazer os teus conhecimentos de informática para a agricultura, para a pequena agricultura. Para a pequena agricultura. Instrumentalização dessa pequena Exatamente. agricultura. Quando digo a agricultura biológica, obviamente isto é aplicado a qualquer agricultura. Ou seja, por exemplo, resolver o problema da rega. Exatamente. O problema da rega, o problema da salinidade, o problema por exemplo, o pH dos solos, saber se as plantas têm... Já existem sondas para isso, não é? Exatamente. Agora não estás a dizer a um agricultor, você vai ter que comprar um sensor de rega que custa 60 euros e a probabilidade desse sensor ficar lá para sempre é muito grande. A probabilidade de conseguir recuperar para uma outra parcela, e especialmente em culturas anuais, é diminuta. Paralelamente, vai ter que comprar um instrumento que vai medir isso, que custa mais 1.000 euros, e depois tem que comprar mais um serviço que custa 2 ou 3 mil euros. E eles assim... Tem que saber alguém que gerir aquilo tudo, tem que saber tirar relatórios e ler os relatórios precisamente. E tudo Portanto, isso. Isso não é viável. Para a pequena agricultura, isso não é viável. E se nós começamos a subir em latitude no país, nós começamos a observar que uma grande concentração de agricultores em produção biológica estão no norte. Aliás, já há lá regiões que são as biorregiões. E isso no norte é pequena agricultura. Os grandes produtores estão cá por baixo para o sul. São casmurros, é gente casmurra. Não quer avançar nisso. Na agricultura biológica não é a melhor coisinha para eles. Como é que tu vês este desenvolvimento aqui da agricultura aqui no Alentejo, com o Alqueva, com o olival, agora o amendoal que aparece aí? Fala-se muito na questão dos solos, do esgotamento dos solos. Vejo com grande apreensão. Era suposto nós aprendermos qualquer coisa com o passado. Ver se existe a história, mas parece que não aprendemos. Explica lá isso melhor com o passado. E vou dar um exemplo muito grosseiro, mas que se aplica na perfeição. No início do século, no início do Estado Novo, surgiu a tal campanha do trigo.
foi uma cópia daquilo que se fez em Itália. O objetivo era, nós vamos tornar Portugal autossuficiente no trigo. E então arrasou-se tudo quanto havia de árvores para transformar as parcelas em produtoras de trigo. Esse era o objetivo principal. E a coisa funcionou no primeiro ano. As condições foram favoráveis à produção de trigo. Efetivamente, fomos suficientes na produção de trigo para a altura. Daí para a frente foi um descalabro total. Os impactos ambientais é aquilo que assistimos agora. É ir por aí fora, ver o que é que temos aí no Alentejo. Temos solos completamente desgraçados, vamos chamar assim, para não entrar cá com termos muito técnicos. Está tudo pelas ruas da amargura. Vamos aí ao Campo Branco, o que é que vemos? É melhor nem ver. Era suposto aprender com estes exemplos do passado. O olival não é uma má cultura, de todo. É uma cultura que está perfeitamente adaptada ao ambiente. O que é que está mal, então, aqui? Até porque há olival super intensivo e mal produção biológico. Existe isso. Então, o que é que está mal aqui? O que está mal aqui, por exemplo, na minha opinião, não se aplica a legislação. A partir de 1 de janeiro de 2013, passou a ser obrigatório, por lei, a proteção integrada. A proteção integrada significa que a luta química só é feita em último recurso. Nós temos até aí, temos um conjunto de opções, de outras ferramentas, de luta biotécnica, com uma largada de auxiliares, por aí fora, para combater as pragas e as doenças. E isso não se observa. Por exemplo, para eu saber se devo atuar num ataque de mosca da azeitona, da mosca da polival, é suposto ter armadilhas. Eu vou a um olival, eu não vejo uma única armadilha, eu pergunto como é que eles sabem que está um momento ideal. O tal NEA, que é o nível económico de ataque. O nível económico de ataque é um conceito em que diz só é feita a luta química se as outras todas não forem viáveis e o prejuízo é superior aos custos dessa aplicação. Como é que eles conseguem determinar isso? Não conseguem. E depois temos outras situações que são claríssimas, não é preciso ser agrônomo para ver isso. Se eu tenho um solo marginal, só rocha, xistos, e eu coloco lá uma árvore, aquela árvore não vai se desenvolver, aquele solo não tem capacidade de retenção de nutrientes nem água. E nós vamos por aí, qualquer porcaria de solo serve. Aí eu dizer mais, é melhor não dizer, eu não renego as minhas origens. Qualquer sítio serve para plantar uma oliveira. E essas oliveiras são lindíssimas. São oliveiras sustentadas a soro, não é? Se aqueles solos não têm capacidade de retenção, tudo aquilo é perdido. E aquilo é perdido para onde? É lixiviado e vai para os cursos de água. E depois nós assistimos a outros problemas. Não é o caso, mas vem do mesmo assunto. É o caso do problema que nós assistimos ali no Ribatejo, não é? Temos aquilo, está tudo atrofizado nos rios. Precisamente pelos excessos de nutrientes que estão nos cursos de água. Falaste há bocado no agricultura intensiva em modo biológico. Super intensivo. Super intensivo em modo biológico. Tu és um defensor da agricultura biológica. Exatamente. Não fundamentalista, como tu disseste. Precisamente. Qual é esse super intensivo em modo biológico, só o facto de ser modo biológico é menos agressivo do que o super intensivo só em termos de questões de o super intensivo de recursos hídricos. Vamos esclarecer aqui uma questão. Sim. O super intensivo significa que tem um compasso, tem um número de árvores muito grande. As árvores estão lá instaladas, elas começam a competir entre si e, portanto, não permitem desenvolvimento em altura, não é? Porque há competição entre elas e permite alguma mecanização, uma grande mecanização, total mecanização das árvores. Qual é o problema disto? Nenhum. Então, qual é o problema dos super intensivos que existem atualmente? São as práticas culturais que se fazem. Quando eu tenho ali um sistema de rega que, por calendário, aplico os fertilizantes, por calendário, aplico os tratamentos. Eu cheguei a observar, exatamente, a fazer aplicações de fitofármacos, a fazer uma pulverização com 36 graus Celsius. Com 36 graus, sério, estou a brincar.
Convém esclarecer quem não percebe nada de agricultura. Nós estamos a falar em pequenas partículas de água, em pequenas gotículas, a essa temperatura elas evaporam-se. Aquilo vai tudo para a atmosfera. Ou seja, não há qualquer efeito. Não. Prático, para além até pode ter efeitos negativos sobre a planta, mas eles querem-se lá saber sobre isso. Por exemplo, eu cheguei a observar em que há previsões de chuva e a fazer pulverizações. Aliás, já observei a fazerem pulverizações e a chover. Portanto, tudo que está ali aplicado nas plantas é arrastado. Ou seja, há uma programação das operações sem ter em conta as condições em que elas têm que ser aplicadas. É preciso aplicar. Aplique-se, nem que esteja 500 km de vento. Aplique-se. Aliás, vê-se também isso. Aquelas nuvens arrastadas, a pulverização. Portanto, não é o super intensivo que é mau. Não é. A forma de trabalho, as práticas culturais é que estão erradas, sem dúvida alguma. Tu, no teu montas de fogueiras, depois obviamente vais-me dar alguma coisa para eu estar a falar, já é a segunda vez que falo montas de fogueiras, não é? Tu vendes cabazes a produção biológica. Exatamente. Tudo é produção biológica, mesmo as cebolas. Mesmo as cebolas. Porquê as cebolas? Porque tu és altamente alérgico. Sou alérgico ao ácido sulfénico, que é um ácido que é volátil e que existe nas cebolas. É o ácido que faz chorar, lacrimejar. Sim. Portanto, eu mexer em cebolas está fora da questão. Se alguma vez aparece uma cebola... Tu nem podes comer... Eu nem a posso cheirar. Não é? O que é que te acontece? Olha, já fiz um choque anafilático. Ou seja, se alguém te quiser mal... Já me entalaram. Olha, uma vez não... Acontece-me isso. Se eu comer fora, eu não como nada a não ser batatas fritas e carne grelhada. Sim. Mais nada. Tenho medo. Saladas... Olha, não pode levar cebola nem sequer cor seco. Sim. E vem a salada e uma... nós tiramos. Pois, mas já lá está. Já está contaminado e já está tudo entalado. No arroz, olha, e o arroz é feito como? Mas mesmo cozido, mesmo cebola cozida. O arroz é feito como? É com alho. Ok, certeza. Sim. Depois nunca conheci uma pessoa assim com esse fogo, sorte. É giro, não é? É giro para quem está de fora, não é? Olha, agora, para quem faz comida... É um problema, sim. Depois arranja-se, temos o alho, não é só a cebola é francês. São dois. Exatamente. Quem é que faz essas culturas lá na... Não queres saber, não sou eu. Mas vendes cebolas. Vendo. Quer dizer, tu não. Obviamente é que as vendes Exatamente. Eu não quero saber quem é que faz aquilo. Eu estou ao longe... Um agricultor que é alérgico a cebolas. É verdade. Eu estou ao longe a dizer, façam assim. Com uma máscara. É que já me aconteceu fazer mondas e mesmo uso aquelas luvas grandes, até quase ao cotovelo, daí para cima fico tudo cheio de rachos. Onde tocam as cebolas, já estou entalado. Espetáculo. Não tem piada nenhuma. Mas pronto. Então... nos Estados Unidos, mas esses tipos também têm associações para tudo e mais alguma coisa. Há uma associação das pessoas alérgicas a cebola. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Bom, mas exatamente. Mas eu não sou sócio. Eles também têm associações para tudo e mais alguma coisa, não é? Tu fazes então produção biológica, tu vendes, ainda há bocado disseste que não eras fundamentalista. O que é que quer dizer com isso, não ser fundamentalista? Achas que há fundamentalismo na área da agricultura biológica? Em qualquer área há fundamentalismo. Fundamentalismo, quer dizer, isto é um bocado... Isto tem uma conotação pejorativa. Fundamentalista quer dizer que tem um fundamento, mas isto tem uma conotação pejorativa. Claro. Em que nós vemos aquilo e não saímos daquilo, não alargamos horizontes para mais nada. Não sou fundamentalista. A agricultura biológica tem alguns problemas. Tem alguns problemas... Vamos pôr um senão. Agora, eu não vejo problemas. Mas pronto, tem alguns problemas. Então, explica lá isso. Como é que não vejo... Tem problemas, mas não vejo problemas? Exatamente. Isto é antagónico. É o seguinte, um dos problemas que a agricultura biológica tem é o fator limitante. Falta de azoto no solo. O azoto é um nutriente fundamental para a agricultura e para o desenvolvimento das plantas. Ele participa em tudo quanto é coisa. E na agricultura biológica o azoto tem que ser por via orgânica. Ou fazemos uma cultura com leguminosas e depois enterramos aquela cultura e o azoto está lá, ou então adicionamos composto, ou estrumes, o que é que seja. Qualquer coisa, qualquer estratégia que permita que exista esse azoto no solo. Porque o azoto ele perde-se rapidamente. Não é? Na agricultura convencional, a agricultura convencional é uma definição dada
no início pelo movimento da agricultura biológica para fazer a diferenciação. Na agricultura convencional, o azoto é por via industrial, através do processo Haber-Bosch. Aquilo é altamente endotérmico. Portanto, precisa de muita energia para se obter, para a produção de azoto. Na agricultura biológica, não, porque um dos conceitos da agricultura biológica é que tem que ser tudo natural, portanto, não pode ser utilizado nada sintético. Mas a questão o natural, só a palavra natural também já levanta algumas questões. Já levanta algumas questões. Natural quer dizer que é produzido pela natureza. Existe na natureza, não é produzido pelo homem, não é sintético. Vamos só por aí, ok? Na agricultura biológica só é admitido fatores de produção que sejam de origem natural. Ora, azoto produzido industrialmente não é natural, portanto, tem que ser por essa via. Isto tem algumas limitações, sem dúvida. Em termos de produtividade, ou seja, a produtividade por hectare, em algumas culturas, e eu li já há bem pouco tempo, esta semana, um artigo que diz que afinal é capaz de haver aí novidades. Vamos esperar que sim, que haja investigação, mas de acordo com o que existe atualmente, uma dos conceitos que se diz, ou uma das afirmações que se fazem é que a agricultura biológica não consegue sustentar a nossa população mundial. E é aqui que eu digo que não é bem assim. Porque quando nós falamos em agricultura convencional, nós começamos a pensar na industrialização da agricultura. Certo? Essa industrialização da agricultura ocorre onde? No hemisfério norte, essencialmente, tirando alguns países, Austrália, África do Sul, por aí fora, mas ocorre no hemisfério norte. Hemisfério sul, portanto, ali as zonas das Caraíbas, a Ásia, a África, por aí fora, não existe esse tipo de agricultura porque eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro para comprar as sementes, não têm dinheiro para comprar os fatores de produção, não têm dinheiro. E agora nós dizemos assim, então, mas qual é o problema nisto? O problema é que nós estamos a falar de numa agricultura industrial no hemisfério norte em que existe 1,5 bilhão de habitantes e dos 7 ponto qualquer coisa bilhões atuais, o resto está nos outros países. Esses não recebem agricultura industrial. Portanto, a fome ocorre nesses países, não é no hemisfério norte. Não estou a ver qual é o problema de colocarem a agricultura biológica sempre com um grande stress. Mas tu vês só a agricultura biológica como fonte de alimentação ou enquadras isso com outros tipos de agricultura? Porquê que não há de... Repara, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar muitas vezes. Eu quando compro um carro, eu sou livre de escolher se quero um Renault, se quero um Peugeot, se quero um Mercedes, se quero um Porsche. Tudo isto aqui que está em causa é se eu tenho dinheiro ou não para isso. Certo? Há mercado para tudo. A agricultura biológica assenta em alguns princípios. Um deles é exatamente tentar minimizar os impactos ambientais. Claro. Isso é fundamental e tem que ser visto em todo tipo de agricultura. Há pessoas e muitas, e cada vez mais a crescer, que estão de veras preocupadas com essas situações e que não se importam de pagar para comer com qualidade, e isso é inquestionável. Okay? Aquilo que está aqui em causa é produtividade, não se importam de comer com qualidade e com menor impacto ambiental. Temos aí a agricultura biológica. Há outros sistemas, sem dúvida que há. Há a biodinâmica, há agora a agroecologia, a permacultura, por aí fora. Se bem que esses sistemas ainda não estão... ainda assentam em conceitos esotéricos, vamos chamar assim. Sim. Eu vi algo em relação à permacultura, um estudo feito em França. Permacultura, pelo menos aquilo que eu vi nesse estudo, era que assenta numa comunidade e fazem um desenho. Não vou passar logo para a parte prática. O que eles fazem é misturar aquilo parece uma selva. Portanto, metem lá tudo e mais alguma coisa, e um estudo do Instituto de Investigação Agronómico francês fez um estudo de 3 anos e chegou à brilhante conclusão que ao longo desses 3 anos a rentabilidade e a produtividade daquela parcela que estava em estudo conseguia competir com a agricultura convencional. Então, porque é que não podemos utilizar esses conhecimentos? E, não se querem chamar agricultura, chamam outra coisa qualquer.
uma vez que existem esses problemas com a agricultura biológica, vamos chamar esses problemas, a questão da produtividade e que está inerente à alimentação pelo azoto, arranjem outra solução qualquer. Agora, quem é que não está interessado com isso? É inquestionável, são os gigantes ligados à produção. Mas esses gigantes que tu falas também estão cada vez a ser mais pressionados, não só pela opinião pública, mas também pelos próprios governos, para começar a saber gerir melhor as coisas, sustentabilidade, não é? Quem manda nisto tudo é o consumidor. E ponto. Exatamente. Sem dúvida. E às vezes esquecemos isso, não é? Quem manda nisto tudo é o consumidor. E continuo só a falar no hemisfério norte, não é no hemisfério sul, em que podiam ter agricultura biológica, permacultura, o que é que seja, como forma de subsistência, que é essa a fonte de alimentos que eles têm. Certo? Portanto, eles podiam ter, portanto, é necessário investigar para que eles consigam ultrapassar. Aliás, às vezes eles só precisam de apoio de formação. Eu vi há dias um filme na Netflix, creio que é O Caçador de Ventos. Sim, é inspirado numa história real. É um livro muito bom, sim, também. Inspirado numa história real. E eles, eu creio que seja no norte da África do Sul, com problemas de seca terríveis. Não, é no outro país, acho que não é na África do Sul, é no outro país. Mas pronto, não interessa, é África. É um puto que desenvolveu exatamente. Um e eles tinham secas consecutivas, no entanto tinham um poço fundo, só que não é viável tirar água. E o tipo, a partir de um dínamo de uma bicicleta, arranjou ali uma estratégia, tinha lá uma sucata de carros abandonados de exploração qualquer, e criou ali um evento para tirar água. Portanto, eles só precisam disto. Eles só precisavam daquela bombinha para conseguir produzir. Conseguiram produzir para sobreviver. Até aí estavam a morrer com fome. Sim, é uma falta de formação. Precisamente. E nós aqui estamos preocupados, pelo menos os grandes defensores da agricultura convencional estão extremamente preocupados porque não sabem como é que em 2050 vão conseguir deitar um ano de produção ao lixo. Esta é a preocupação, esta é a realidade. Tudo o resto é conversa fiada. Ou seja, neste momento já se produz o suficiente para alimentar todo o mundo. Sem dúvida alguma. Aliás, nunca houve tão pouca fome como agora. No hemisfério norte, no hemisfério sul. Em termos gerais, mesmo em termos gerais, como os estudos que eu analisei, nunca houve no mundo. Aliás, já começa a haver, num dos últimos estudos que eu li, já há mais pessoas com problemas de alimentação a nível da obesidade. A obesidade é uma doença moderna. Fome, exatamente. Já há mais pessoas com esse tipo de problemas do que pessoas a morrer de fome. É uma estupidez. É absurdo, é um absurdo. Para além disso, há grandes problemas de desperdício, enormes problemas de desperdício. 1/3 da produção é desperdiçada. 1/3 estamos a falar, em 3 anos consecutivos, um ano é deitado ao lixo. Porque a maçã não tem aquele tamanho ideal, ou porque a maçã tem ali uma cor que não é... Olha, ainda este fim de semana fui a um hipermercado aqui em Beja, fui um daqueles saladas em promoção. Cheguei à caixa, a senhora disse que já não podia vender porque o prazo tinha acabado no dia anterior. E eu perguntei à senhora, então, mas e agora? O que é que vão fazer a isso? Isto agora vai para o lixo. Vai para o lixo? Então, mas nem vocês aproveitam, nem dão a alguém, nem me dão a mim, por exemplo, já agora que vai para o lixo, não dar a mim. Não é proibido, é proibido, vai ter que ser destruído. Isso é um absurdo. É para isso que nós queremos a grande industrialização, é para isto. Pá. Não me convidam para isso. Ok. E sobre a pequena agricultura? Há muita pequena agricultura também que não trabalha em modo biológico. Há muitos pequenos agricultores, nomeadamente aqui também na região de Beja, não só, não é? Mas que acham que trabalham em modo biológico. Eu explico pouquinho. Depende da formação. Aqui depende das pessoas. É fundamental. Fundamental dizer que a agricultura biológica só é agricultura biológica se certificada. Mas também há pequenos agricultores, eu conheço alguns. Chamem-lhe outro nome, não pode ser. Agricultura biológica não pode ser. Está bem, mas... Porque o consumidor tem que ter a certeza que aquilo que está a receber enquanto produto proveniente do modo de produção biológico obedece criteriosamente àquelas regras. Eu recordo-me de uma situação. Eu lembro-me de um amigo que tem um aquário. Tem um aquário com peixes lá dentro, creio que são peixes grandes para ele consumir. Um aquáriozão. E faz aquacultura. Sim. E ele dizia-me assim, eu não estou a ver porque é que eu não posso pegar naquela água e regar as plantas.
Era o que ele me dizia, porque a agricultura biológica não admite este tipo de operações. E eu tentei perceber qual era o problema dele. E eu dizia-lhe, olha, tu como é que medes os nitratos na água? Tem lá um aparelho, e o que é que faz essa água? Então pego nessa água que tem excesso de nitratos e ponho na horta. É exatamente este o problema. Portanto, o que é que ele estava a fazer? Ele estava a aplicar demasiados nitratos na horta. E estes nitratos, de duas uma, vamos ter ali um excesso de absorção de nitratos, e acontece, por exemplo, em plantas de folhas como espinafres e alface, e depois não os conseguem processar e temos problemas sérios, porque eles ficam armazenados nos vacúolos, ou então temos percas por lixiviação. Se nós estamos a ter uma prática em que... Isso é uma questão de gestão, não é? Também, exatamente. Por essa razão é que é necessário que... Haja regras. Tudo bem, mas eu estou a falar de... Obviamente, estamos de acordo, nem todos os pequenos agricultores têm formação, têm conhecimentos para... Mas eu conheço... Nem pequenos, nem grandes. Sim, está bem, pronto. Exatamente, pronto. Há maus profissionais em todo e qualquer sítio, não é? Mas eu conheço pequenos... E há os maus profissionais que são maus profissionais porque lhes interessa ser maus profissionais. Não é porque eles não tenham conhecimento, é porque lhes interessa. E voltamos à história dos olivais que falámos há pouquinho. Banca, vais por aí também, etc. Vais por vários sítios, exatamente. Mas eu conheço pequenos agricultores aqui da região que eu sei que fazem... Não fazem produção biológica, não fazem produção biológica, mas fazem as coisas de acordo com normas de segurança que me dão garantias de confiança em relação ao consumo desses produtos, não é? E esses pequenos agricultores, por exemplo, também, por outro lado, também, mesmo conheço um ou dois que fazem até as coisas como se fosse biológico, mas como é pequena produção, não tem dinheiro, obviamente, para andar a certificar e todos os anos ter que pagar. Não têm dinheiro para certificar, mas quanto é que custa uma certificação? Não sei quanto é que custa uma certificação. Ok. Então eu vou esclarecer. Não. A certificação é das coisas mais caras que existe. Estou a pôr uma ironia. Mas quanto é que custa? Para uma exploração de 40 hectares, eu pago 150 euros por ano. Mas também tens de pagar depois, pagas esses 140 euros. Só. Mais nada. Não pagas pagar exames de lá ir. Não, eles vão lá, eles fazem o que têm a fazer, isso está tudo incluído na certificação. Tudo. Não é assim tão caro quanto isso. Não, afinal não é. Não. Estou enganado. Exatamente. Devia ter investigado melhor antes de vir falar contigo. Precisamente. Okay. É claro que provavelmente haverá, na altura quando fiz a seleção do meu certificador, eu procurei outros e há aqui oscilações de preços. Ok, então espera aí, então não é, eu pensava que a certificação era agrobio, não é? Não, a certificação é feita por uma empresa acreditada pela agrobio. Não, pela APSER. Não, há um instituto, há uma entidade nacional que acredita às empresas certificadoras. A Agrobio é uma associação. Apenas. Okay. Apenas, então, só mais nada. Okay. Existe um referencial que vem pela regulamentação comunitária e nacional. Há um referencial de práticas. Estas práticas têm que ser obedecidas. E existem empresas que certificam que essas práticas são obedecidas. Okay. Então, e existe uma entidade, existe uma autoridade como a ASAI, uma autoridade que acredita. Mas é uma autoridade pública? Sim, é uma autoridade pública, exatamente. Certifica essas empresas que exatamente, normalmente fazem a certificação da agricultura biológica, do Global Gap. Sim, dos vários certificados. Exatamente, dos ISOs, por aí fora, sim. E depois, então, ou seja, tens o tal mercado a funcionar, onde tu podes escolher uma empresa que te vai certificar, que vai lá e depois tens diferentes preços. Exatamente. Uma empresa, por exemplo, que tenha uma grande quantidade de outras empresas a quem fazem a consultoria, a certificação, obviamente os custos são diluídos para eles, portanto conseguem aplicar preços mais baixos. Okay. Se tiver, eu quero uma empresa do Norte, tem que fazer uma viagem até aqui, os custos são mais elevados. Okay. Está bem, olha, já fica. Mas não é nada... Não são diferenças assim tão significativas também. Não é o maior custo. Está bem. Se tivermos em atenção, por exemplo, que a EDIA nos cobra 50 euros por hectare só de taxa não é de água, da taxa. Da taxa sim, de água, sim. Tu tens água da EDIA? Sim. E achas esses preços muito... Não, muito caros? Não, de modo algum. O preço da água, quer dizer,
quando se utiliza grandes quantidades de água, os volumes de água começa a subir. Mas não acho que seja fora de preço. Há quem diga que o preço da água é demasiado barato para o custo que se fosse isso ambiental. Nós íamos para a mesma situação, os alimentos, se calhar, ao preço estão... Pois, é uma coisa que tu dizes também. Portanto, os alimentos são baratos demais. São demasiado baratos, sim, sem dúvida. Nós... Para diminuir, diz isso no sentido de diminuir o desperdício, o problema é que isto é um pau de dois bicos, não é? Há pessoas que não têm capacidade financeira para comprar coisas caras. Mas o que é certo é que se os alimentos fossem mais caros, as pessoas apreciavam mais aquilo que deitam ao lixo. Tenham mais cuidado. Exatamente, não é? Eu tenho algumas dúvidas, tenho muitas dúvidas, que alguém que compra, por exemplo, camarão tigre, 36 euros o quilo, pegue num camarão e deita ao lixo. Tenho muitas dúvidas disto. Só se for para show off. Exatamente. Não é? Ao passo se o camarão que está a 5 euros, já estou cheio. Está cheio, pusesse menos. Pois. Não sabe o que é que come com 50, 30, 40, 10 anos de... Como tu disseste, é um pau de dois bicos. Não haverá outras soluções ao... Não sei, não tenho capacidade para fazer isso, é demasiado complexo para seja... Já existem alguns projetos interessantes de recuperação de... Mas isto tinha que ser muito mais abrangente, não se podia permitir aqueles luxos de a maçã não tem aquele calibre e vai para o lixo. Isto é um absurdo, ou então que dar, não podemos dar e tal. Pois... Esse tipo de questões. Nós preferimos que morram. Pois, exatamente. Um alface que eu comprei, que em boas condições, por um dia fora do prazo. E convém lembrar que o prazo de validade não quer dizer que a alface morra naquele dia. Há bem pouco tempo passou uma reportagem na RTP que fala exatamente disso, em que ao final do dia as pessoas vão aos contentores que estão junto a esses supermercados e buscar lá produtos que ainda estão em perfeitas condições de consumo e que podem ser recuperados. Porquê é que acontece isto? Pois. É para isto que serve a agricultura convencional. Ok, António, olha, muito mais havia para falar, mas já estamos com uma Nem hora. chegámos a falar nos OGMs. Não, olha, mas pronto, quem sabe uma segunda oportunidade. Mas os OGMs também, já para terminar então, os OGMs, organismos geneticamente modificados. Exatamente. Também há aí muito medo disso. Há muito medo, o principal receio que há. Há medo e é legítimo. Nós não fazemos ideia. Estamos um bocado em desacordo, mas pronto. Estamos. Tu consegues dizer com exatidão quais são os impactos que introduzir um organismo novo? Estamos a falar de um novo ser, se é geneticamente modificado, é um novo ser. Quais são os impactos desse organismo no ecossistema? No ecossistema ainda não há estudos suficientes, pelo menos que me permitam porque é preciso tempo. Então não é possível dizer. Então não podemos dizer que são seguros. Está bem, mas tendo em conta os anos que já existem desses organismos... Se bem que já existem estudos que dizem, em algumas circunstâncias, que já há impactos negativos. Eu evito esses estudos. Está bem. Em termos... Mesmo esses estudos que eu vi, não a mim, pronto, pessoalmente ainda não são em número suficiente para me convencer. Pronto, mas estamos a falar com uma coisa que tem quê? 4 décadas? Então, mas repara, mas já é em 4 décadas modificações ambientais já se notariam. Portanto, se tiver um impacto, eu não estou a pôr em causa que não possa ter impacto. Ainda assim, eu pergunto para quê? Ainda não consegui perceber qual é a utilidade dos organismos geneticamente modificados. É para matar a fome no hemisfério norte, porque para o sul eles não chegam. Não. Então, mas tens a questão do arroz... Sim, e temos um estudo que diz que aquilo é intragável e que é necessário consumir uma quantidade exorbitante de arroz para que aquilo seja eficiente. Com a vitamina A? Exatamente. Não foi isso que eu li. Está lá no estudo que eu te enviei. Tem que melhor, então. Não viste? Não deixa visto. Posso estar enviesado, não é? Exatamente. Há um estudo em que, em termos organoléticos, não é a melhor coisinha do mundo. Mas isso à parte, ok. O arroz resistente a inundações, não é? Também. A inundações? Excesso de água existe, porque há problemas na Ásia, por exemplo, do arroz ser destruído por causa de excesso de água também, não é? E há... a grande preocupação nos consumidores passa mais pela saúde. Na saúde não há qualquer tipo de... Neste arroz geneticamente modificado, para ter uma maior teor de vitamina, nós estamos a falar de uma cultura
que foi desenvolvido por um grupo de cientistas e de investigadores, e que eles abdicaram de royalties. Mas eu não vejo a fazerem isto de forma sistemática. Sim. Tá bem, voltamos ao mesmo. Sim, já percebi, está bem. Aí estás a impor depois as questões de interesse e cá sempre em volta disto. Sem voltamos a ir para o hemisfério norte. Eu não ponho isso em causa, mas pronto. Mas às vezes também há muitos mitos e muitos desconhecimentos, e eu admito que também, se calhar, de ambas as partes. Mas, sim. Mas pronto, mas cá está, voltamos ao fundamentalismo. Haverá algumas situações em que, por exemplo, alguns estudos que dizem que há riscos em termos de alergias. Respeito a alergias provocadas por algum... Mas isso, também há nos outros. Sim, não é por aí. Pelo que eu já li, em termos de saúde humana, não vejo grandes problemas. As minhas preocupações são ambientais. Faz algum sentido. Humanas, a mistura de genes com outros, pronto. Okay, nós sabemos como é que aquilo vai reagir. Isso também temos esses milhares de anos já de alterações que nós próprios introduzimos. Mas não são geneticamente modificadas. Não, geneticamente modificados. Já modificamos tantos genes. OGMs são organismos que são deliberadamente modificados pelo homem em laboratório. Não estamos a falar em culturas selecionadas. Nós não estamos a mexer nos genes. Em vez de ser no laboratório, foi ao longo de centenas de anos, não é? Mas por processos naturais. Cruzamento natural. Bom, ok, vamos concordar em discordar. Ok. Que é como se diz agora. Bom, António, foi um prazer a conversa. Prazer todo meu. E quem sabe a gente qualquer dia ainda faz uma discussão sobre isto. Isto é para estarmos aqui o dia todo. Exatamente. E pronto, ficamos por aqui. Obrigado. Ao contrário do que possas pensar, é um podcast quinzenal do Instituto Politécnico Beja, sendo eu, Luís Miguel Luz, o responsável pelo mesmo. Caso queiram dar a vossa opinião ou sugestões sobre o podcast ou sobre os episódios que já ouviram, podem fazê-lo enviando um mail para luisluz@ipbeja.pt. Partilhem e divulguem este podcast pelos vossos contactos e pelas vossas redes sociais. Ajudem a mostrar a riqueza da nossa multiculturalidade através das histórias de vida dos nossos alunos. Termino com um desafio aos atuais e antigos alunos do Instituto Politécnico Beja que me estejam a ouvir. Caso queiram participar neste projeto, contactem-me, luisluz@ipbeja.pt, e venham também partilhar aqui as vossas experiências de vida. Fico à espera desses contactos. Até breve.